Muito bem, voltamos com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. O Gazeta Entrevista é também um oferecimento muito especial da água mineral Verágua, produzida em nosso estado, obedecendo rigorosos padrões de qualidade. A água mineral é Verágua e eu sempre ofereço para os nossos convidados. O debate está bom e a gente aqui falava sobre a colocação aqui do Anderson Turi, que os partidos e os políticos não mais representam a sociedade, o povo. Foi exatamente a colocação aqui do Gabriel quando disse que não aceitam bandeiras políticas. Já o Cesário fez o contraponto, o professor também. Eu quero voltar aqui com o professor Coelho sobre essa temática da falta de confiança ou talvez essa crise de representatividade dos políticos e dos partidos no Brasil. E aí, professor? O Alan, ele tem razão. O nosso amigo tem razão em parte, porque não são todos os políticos que não correspondem com a população. Nós temos políticos excelentes, compromissados, mas, na verdade, a maioria termina sujando o nome dessa minoria que tão bem representa. Dos 513 deputados federais, o senhor colocaria quantos, assim, na sua conta de bons políticos? 100. 413 são 100. Eu colocaria 100 maus políticos. Por vários partidos. Em vários partidos, eu vejo que nós temos uns 100 que daria para salvar a pátria. Os demais poderiam ser substituídos, porque se nós fizermos um levantamento, Alan, no Congresso Nacional, vamos para o Senado Federal. 81 senadores. 81 senadores. Vamos analisar a produtividade de cada senador. Qual seria? Se tivesse uma regra de nós analisarmos, tirar ou manter os senadores lá no Senado, determinada produtividade, 80% seria substituído automaticamente, porque não rende. Se você verificar E o que seria a produtividade, professor? Aprovação de leis ou atividade parlamentar? Apresentar sugestões, projetos que venham atender o clamor social. Por que a população, por que a juventude hoje está se manifestando? Qual é a política pública voltada para o transporte? Quanto tempo não se constrói metrô e não avança a quantidade de ônibus em São Paulo? Nas capitais. É um caos. O Brasil todo passa hoje por uma situação e a revolta da população é que é importante ter a Copa do Mundo? É uma grande indagação. Você diz assim, vai ganhar o hoteleiro, vai ganhar o agente de viagem, vai ganhar o taxista, vão ganhar os restaurantes, os proprietários e tal. Mas a população que está lá no bairro, que está lá na Rocinha, que está lá no Caladinho, que está lá no Amapá, o que vai ter de ganho real? O investimento com a educação. É verdade, nós temos que reconhecer, Alan, que todos os governos já fizeram alguma coisa. Não foi tudo perdido, não. E nós temos que entender que o Acre, de 62 para hoje, já avançou muito. Muita coisa já foi feita. Agora, é verdade que muita coisa ainda precisa ser feita. Por exemplo, lá em Tarauacá, onde não tinha estrada, se falava em construir um novo aeroporto. Hoje não tem mais sentido aeroporto. O povo já quer uma rodoviária, porque tem a BR-364 e as pessoas agora estão transitando livremente. Vamos colocar aqui uma fala da ex-ministra e ex-senadora Marina Silva sobre as manifestações e a gente vai debater em cima do que ela está dizendo. Põe no ar, produção. É claro que é inconcebível que, numa sociedade democrática, manifestações legítimas da sociedade sejam tratadas com esse grau de violência e truculência, como foi a atitude da polícia de São Paulo em relação a essa última manifestação que tivemos. E você pode observar que no começo havia ali toda uma mobilização das pessoas, levando flores, se abraçando, pessoas de várias idades, adolescentes, pessoas jovens, colocando claramente o desejo de uma manifestação pacífica, que, aliás, eu acho que essa deve ser a principal marca dessas manifestações, o caráter pacífico dessas manifestações, porque é a partir dessa demarcação clara por uma cultura de paz que se colocará na defensiva a atitude truculenta da parte do Estado, que está completamente despreparado para lidar com esses novos movimentos, esses movimentos de borda que estão surgindo no início desse século. Eu sempre dizia que era um erro tratar esses movimentos como se eles fossem apenas movimentos virtuais da internet, e eu dizia em várias palestras que era só uma questão de tempo e que iria transbordar do virtual para o presencial. Transbordou e agora as pessoas estão nas ruas apresentando uma demanda clara,
que é a diminuição do preço da passagem de ônibus, mas tem uma outra demanda que também está colocada. É que as pessoas não estão suportando mais essa situação de impotência para transformar politicamente aquilo que de fato elas querem que seja transformado. Porque a cada ano que passa, as pessoas vão percebendo que o monopólio da política exercido pelos grandes partidos as coloca no lugar de meros espectadores da política. E as pessoas não querem ser apenas espectadores, eles querem ser mobilizadores, protagonistas dos processos de transformação. E esses movimentos de borda, eles têm uma característica muito particular. Eles são multicêntricos, são horizontais, ainda que existam algumas forças ou até pessoas ligadas a partido político, mas isso é apenas residual. A força desse movimento é que ele é um movimento autoral, ele não é dirigido por partido, ele não é dirigido por... Tá aí a fala da ex-senadora e ex-ministra Marina Silva. Quero começar com você, Cesário. Marina fala exatamente sobre isso. Muitas das pessoas que estão se mobilizando não se sentem mais representadas. Há uma sensação de impotência que ela utilizou, inclusive, na fala dela, devido à perpetuação do poder de entes que não representam mais a sociedade. Você concorda com a ex-senadora? Eu concordo. Inclusive, concordo no que ela colocou, inclusive no final, que eu acho que é uma coisa que é muito relevante. O que faz a diferença desse movimento e faz com que ele seja legítimo, com que ele seja mais forte, tem a ver com essa coisa de ser multicêntrico e de ele ser horizontal. Ela chama de autoral, né? É autoral, cada um coloca a sua opinião e se expressa, eu acho que de forma muito clara. Eu acho que isso é o que há. E isso é uma coisa que não pode ser excludente. Se ele é autoral, se ele é multicêntrico, quer dizer que ele pode acontecer em cada canto com determinados coletivos das mais variadas formas. Para além da discussão dali dos 20 centavos, ali tinha um pessoal que estava discutindo, que queria mais cultura, o pessoal que queria mais educação, tinha gente de todas as formas, tinha gente de partido que queria reforma política, tinha gente que não tinha partido, tinha os punks lá também que fizeram parte daquele movimento. Eu acho que isso é que dá pluralidade. Eu vim aqui com só um objetivo, é dizer o seguinte, eu acho que é importante que a gente convide os partidos para participar também. Eu acho que a militância partidária que vem discutindo política no dia a dia, que está no movimento estudantil, são movimentos que tentam ali dialogar mais no dia a dia. Isso aí é uma coisa que explodiu agora, mas que ela acontece no dia a dia. Todo dia tem alguém discutindo a política, discutindo melhoria. Não é só no Facebook, é também nas escolas, é nas universidades. Eu acho que só vai juntar isso, dentro dos partidos políticos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós mostramos ainda há pouco as imagens da Rede Record ao vivo, da manifestação em frente à Prefeitura de São Paulo com a Prefeitura do PT. Companheiro Fernando Haddad. Fernando Haddad. Você acha que... Fernando Haddad, inclusive, já disse que está analisando a redução da tarifa do ônibus, depois das mobilizações dos últimos dias. Você acha que os militantes petistas estão aí? Eu acredito que estão. Até porque nós, aqui em Rio Branco, é um exemplo claro. Nós baixamos a tarifa em 20 centavos. Eu acho que isso é uma coisa que deixa a gente muito feliz, para estudante. E está congelada hoje a R$1. E quem que estava lá? Era a militância do PT que estava lá. E era um enfrentamento com a Prefeitura também. Porque isso tem a ver com garantia de direito. A gente quer garantia de direito para todo mundo. A gente acredita que tem que haver a movimentação social, sim. Porque o governo ele vai funcionar a partir disso. Isso é um processo de disputa. Quem que é que está mais organizado no Brasil? Até hoje era a Fiesp. Estava disputando ali o investimento. Era o agronegócio, como o professor bem colocou. Estão lá, tem um monte de deputado, tem um monte de senador, o agronegócio, e vão pressionar o governo a caminhar para aí. Então nós queremos mudar a conjuntura. Opa, o Gabriel quer falar. Gabriel. Olá. A questão do partido. Eu concordo muito com o que a Marina falou. Hoje em dia, na minha concepção, partido, em sua grande maioria, só representa quem depende dele financeiramente. A população não é mais representada por partidos políticos, e isso eu tenho plena convicção. Por isso, senão não teria transbordado. Se as pessoas esperassem em suas casas partidos se representar, a gente não estaria vendo aquelas imagens que estão acontecendo em São Paulo e que vai acontecer aqui em Rio Branco também. As pessoas cansaram de esperar partido representar, político representá-los. As pessoas vão se representar a partir de agora e cobrar dos partidos políticos uma atitude verossímil, que coloque essas mudanças na pauta, na folha do dia. E quanto à participação que ele continua falando, e eu tenho que falar também, a gente não está proibindo militância de partido nenhum de entrar. A gente está proibindo que se leve bandeira, de se partidarize um manifesto que é totalmente Ou seja, para dizer que o manifesto do partido X ou do partido Y. A gente não está proibindo. O objetivo é esse. E quanto aos políticos, não é os organizadores que estão proibindo os políticos, são as próprias pessoas, as próprias... Outro dia me fazendo uma pergunta antes, no bloco anterior, falou assim, e esses movimentos nas redes sociais?
Até agora, isso a gente criou sábado, a gente criou esse evento na rede social sábado. Tinha quando eu saí de casa, tinha mais de 60 mil convidados. Tinham cerca de 7 mil confirmados. Esse número no manifesto pode ser tanto para mais quanto para menos. Mas só essa confirmação dessas pessoas mostram que elas não estão conseguindo se representar por partidos políticos, que elas estão estagnadas, que elas querem mudanças. Entendeu? Gabriel, mas tem um problema. Veja bem, o que você coloca só seria possível se nós tivéssemos uma reforma política. Porque pelo sistema eleitoral brasileiro, para você poder ser um representante do povo, você tem obrigatoriamente que se filiar a um partido político. E vai ter sempre uma infiltração política. Veja bem, outro dia, há menos de 30 dias, os militantes do PSDB fizeram uma manifestação à lavagem do Palácio Rio Branco. Tinha 75 pessoas. O senhor contou, professor? Contei. O senhor estava lá na Assembleia. Eu sou funcionário da Assembleia, olhei ali, contei, tinha 75 pessoas. Mas o senhor contou o Montana como uma pessoa? Montana como uma pessoa. Porque o Montana é meia pessoa. Aí a Frente Popular, na semana passada, fez uma manifestação, tinha aproximadamente 5 a 8 mil pessoas. Tinha muita gente, eu também estava lá. Agora, eu percebo o seguinte, e vocês da coordenação, do comando, têm que ter cuidado. Que se eu percebi nas redes sociais, no Facebook, existe uma orquestração, uma mobilização partidária dos partidos de oposição, no sentido de que possa mobilizar as pessoas, tem ônibus aí já contratado, tem ônibus cedido para pegar essas pessoas para levar para lá. Mas então, aí essas pessoas que fossem com a bandeira. Justo, professor Coelho. A gente não está impedindo, qualquer pessoa é cidadã. Ela pode ir lá se manifestar, se tiver os mesmos ideais, que é contra a criminalização dos movimentos sociais e culturais, em favor dos manifestos que estão acontecendo em São Paulo e contra a corrupção do nosso Estado. Essas são as 3 bandeiras do nosso partido. Do nosso partido, não, desculpa, do nosso manifesto. Manifesto. Que a gente está falando de partido. Beleza. Pois é, se tiver em consonância com essas 3 bandeiras... Aliás, você não tem partido político, né, Gabriel? Não sou filiado a partido político nenhum. Se tiver, não tem problema. A militância pode aparecer. Agora, a gente não quer partidarizar isso. A gente não quer dizer, olha, os manifestantes do PT, do PMD, como você está falando aí. A oposição está se orquestrando para levar... Gente, que eu fiquei sabendo que militância de partidos governistas, do partido governista, também está se organizando para levar gente. A gente não quer impedir ninguém. É livre, todo mundo é livre. A gente não quer transformar isso num ato de política, de politicagem, de gente fazer bandeira política. Ele é um ato político, não é o político partidário. Político partidário, Um ato exatamente. político Eu acho que essa distinção precisa estar bem clara aqui, porque em certos momentos fica meio confuso, né? O fato de ter o Cesário representando a juventude do PT e o Gabriel representando uma juventude sem dono é bastante ilustrativo do que nós estamos tratando aqui. O Cesário tem que fazer o que ele está fazendo aqui, que é defender os interesses do partido, porque a juventude é do partido. O Gabriel está numa juventude que não quer ter dono. Uma juventude que quer ter a voz própria daqueles que querem reivindicar diretamente, sem intermediação, a realização daquilo que interessa àqueles que estão juntos em determinadas lutas. Então, só uma coisa, perdão, Alan, para concluir. A fala da Marina... Você vê, quando a pessoa é ex em alguma coisa, parece que melhora, né? Porque a Marina, quando ministra, ela não dizia essas coisas, né? Quando ela foi parte do poder, né? Desse poder que está aí. Não é que ela não faça parte, porque ela quer fazer parte enquanto presidente ou algo do tipo. Mas ela, na condição que está agora, aí o discurso já muda, já parece que ela está favorável a essa coisa. Se bem que o discurso dela é dúbio, porque ela disse que já há muito tempo ela advertiu que o Estado teria que tomar cuidado com esse tipo de movimento, para saber lidar com ele. Lidar com eles é como o Estado lida com aqueles que estão travados na sua mão, dos sindicatos, né, das centrais sindicais e tudo. Acho que, então, o discurso da Marina é dúbio, tem que também tomar um certo cuidado com ele. E a outra coisa é que partido político é um dos instrumentos de fazer política, mas a política é muito maior do que os partidos. Ela pode ser exercitada de formas mais diversas possíveis. Inclusive, a Constituição pode mudar e muda, entendeu? Essa história de que é só pessoal, não é. Depende da força, da capacidade de mobilização para fazer isso. Nós estamos com um exemplo na nossa cara. É só atravessar o Rio Acre, você vai ver na Bolívia que se transformou completamente a Constituição. Na Venezuela, no Equador, através da força desses movimentos que foram capazes de transformar isso. Inclusive, a representação não é igual a daqui. Pergunta para você, Cesário. A Karen
Araújo, ela faz aqui uma pergunta. Ela diz o seguinte, deixa eu abrir aqui também no Facebook. Cesário, qual a intenção da participação dos militantes petistas no movimento? Basta, que é claramente apartidário e que ocorrerá no sábado, visto que uma das principais bandeiras do movimento é a luta contra a corrupção, da qual o Partido dos Trabalhadores está claramente envolvido. É o que ela fala aqui, a Karen Oliveira Araújo, falando inclusive do Plano Nacional. E aí, Cesário? Eu queria responder a pergunta dela, mas primeiro eu queria confrontar uma colocação do professor. Sim. Professor, só tem dono quem se deixa ser dono. Partido não tem dono, eu não tenho um dono. Minha militância não é minha. São pessoas, são individuais. E eles acreditam em sonhos, eles têm ideais, eles acreditam que podem mudar a realidade e veem no PT um instrumento. É um dos instrumentos de transformação de realidade. Não é que sejamos donos. Ninguém tem dono, ninguém é dono de ninguém. A liberdade é algo que a gente preza de forma maior, inclusive dentro da nossa juventude. A gente fala que somos jovens sonhadores e que queremos mudar a realidade. É assim que nós nos vemos. Por isso, inclusive, que é a nossa participação num momento como esse. Nós somos radicalmente contra a corrupção. Quem viu o nosso governo do Estado aqui, quando foi deflagrada a Operação G7, a primeira coisa que o governador falou é radicalmente contra a corrupção. Nós somos radicalmente contra a corrupção no governo federal também. A Dilma demitiu o ministro por causa disso. Nós criamos o Diário Oficial da União online. Nós criamos a controladoria, forçamos e fortalecemos conselhos, conferências, as mais diversas formas de tentar fazer com que a gente pudesse estar coibindo a corrupção. Ou você acha que esse negócio de corrupção ele começou agora? É uma coisa que é do PT. Não, nós estamos coibindo, porque é um sistema viciado. Nós vivemos uma máquina falida. Por isso nós brigamos tanto pela reforma política, inclusive, professor. Para chegar mais próximo disso, como é que a gente se representa, como é que a gente se sente mais representado. Eu acredito que existe sim uma crise de representação e que tem que ser enfrentada. E tem que ser convidada todo mundo. Tem que ter chamado quem não quer ser partido, quem é antipartido, quem tem partido, quem não tem, quem é do movimento social, quem não é, dona de casa, idoso, jovem. Eu acho que todo mundo tem que ser chamado para discutir. O que não dá é de a gente tentar se retrair, achar que somos iluminados e que temos a solução para o planeta e não convidar as pessoas para discutir. Eu acho que o nosso momento, e é aí que está a nossa participação, é estar lá discutindo, é estar disputando opinião, porque nós temos a nossa opinião para expor também. Já que o Cesário tocou nessa questão da Operação G7, tem vários internautas tocando nesse assunto, como o Joel Lima, Marlisete Birica, entre outros aqui que fazem perguntas sobre isso. Eu quero fazer só uma aqui, que é do Joel, representando todos os que fizeram essa manifestação. O Acre vive plena liberdade de expressão daqueles que se manifestam contrariamente à atual gestão? Também gostaria de saber a opinião quanto ao desrespeito do governo Dilma Rousseff ao resultado da votação do referendo sobre o retorno ao antigo horário, que é uma questão que também não está aqui no debate, mas é levantada aqui pelo Joel. É a pergunta feita e são várias pessoas que tocam nesses assuntos, então vou deixar essa pergunta aqui, começando com o professor Coelho. O Alan, eu vejo assim, essa questão das injustiças, do G7, como foi colocado, veja bem, eu tenho uma preocupação. Existe uma denúncia. A denúncia levou à prisão de várias pessoas, empresários, pessoas do governo. Houve a denúncia, houve a prisão. Não foi ninguém condenado. As pessoas estão ainda respondendo. Existe a denúncia, mas precisa ser comprovada para poder, então, ser penalizado ou não. Eu sou a favor do seguinte: a pessoa que cometeu o erro, ninguém está acima da lei. Se você cometeu o erro, você vai ter que pagar pelo que fez de errado. Agora eu chamo a atenção de uma coisa. Você lembra, menos de 2 anos, em Sena Madureira, aconteceu um fato onde 2 jovens foram acusados de que tivessem praticado um crime. Eles foram acusados de todas as formas. Eles foram forçados a confessar o crime. O pai deles não aguentou a pressão na emoção e matou-se. Depois de 2 anos, foi configurado de que eles não eram culpados. Aí eu pergunto, quem é que vai recuperar a vida daquele pai? O atual assessor do governo, o nosso amigo Monteiro, em 2005 foi acusado pelo Ministério Público Federal. Agora, em 2013, semana retrasada, ele foi inocentado pelo Ministério Público Federal. O Ípcio Pinheiro, foi deputado do Rio Grande do Sul, ele foi acusado, perdeu o mandato, o povo gaúcho se revoltou contra ele. E agora, depois de 2 anos, mostrou-se que ele não tinha culpabilidade. Então eu acho que tem que ter calma, tem que ter paciência, nós não podemos cometer injustiça. Agora, se deve, tem que pagar. Até porque, Alan, eu sou assim, eu tenho um pensamento, a fome, ela desequilibra o ser humano, mas a injustiça, ela mata a alma do injustiçado.
Então, nós temos que ter prudência. A justiça existe, ela vai ser analisada. Todas as acusações estão lá no Supremo Tribunal Federal. E aí vai ser analisado com isenção. E aí, se aquelas pessoas que foram denunciadas, se tiver a culpabilidade, elas então vão pagar pelo que fizeram. Quem não tiver culpabilidade, vai então estar livre. No entanto, aquele prejuízo social, a mácula, ela ficou registrada. E aí eu pergunto, quem vai recuperar isso? Entendeu? Alguém quer comentar desse lado? Quanto à liberdade, por favor, professor, quanto à liberdade, comentário sobre a liberdade de expressão no estado do Acre. Joel. Eu acho que a repressão contra a liberdade de expressão não é exclusividade de qualquer governo. Eu acho que todo governo, pelo Brasil afora, ou governos federais, reprime e rechaçam movimentos, qualquer atitude que seja contrária ao seu governo. E aqui no Acre é diferente. O tanto de mensagem que eu recebi dizendo O governo de São Paulo meteu foi bala nos manifestantes. Não, e aqui é uma coisa assim, que as pessoas precisam trabalhar, elas precisam viver. E muita gente falando assim, Gabriel, não vou poder ir ao movimento. Eu digo, mas por quê? Mas se gente do PT vai... Não, isso ali vai, mas é um negócio assim orquestrado. Isso não é eu que estou dizendo, não. Eu recebi várias mensagens a respeito disso, dizendo assim, cargos comissionados, eu queria ir lá estar me manifestando, mas eu preciso sustentar minha família. Eu corro o risco de ser demitido. Isso é uma clara... atentado contra a democracia, contra a liberdade de expressão. Isso é perseguição. Agora não é eu que estou afirmando, não. Isso são várias mensagens que eu recebi. Gabriel, diz para eles para ir com aquela máscara do movimento várias pessoas já estão dos anônimos. Aqui Exato. no Acre tem que ir com aquela para se preservar. Se isso não é resultado... O Gabriel tem plena razão. Nós não temos liberdade de expressão nesse estado. Alan, se você quisesse repetir esta mesa aqui para tratar do tema do G7, você teria enorme dificuldade em fazer o seu programa. Porque certamente você seria muito pressionado a não ter nessa mesa pelo menos 2, 3 pessoas aqui. Pelo menos 2 pessoas, certamente não. Não teria. O Gabriel e eu tenho certeza que não estaria. O Cesário, obviamente, não teria que estar. Gente, agora, só para finalizar conclua, mesmo, que é uma coisa que é preciso que seja dito, né? Só sai o que tem saído aqui em relação a esse último escândalo dos desvios e tudo, porque por dentro das redes sociais consegue quebrar isso. Você tem blogs como o do Altino Machado, que tem prestado um serviço extremamente importante no sentido de se manifestar criticamente, outros do Padilha e alguns outros. Não fora isso, não teria. TV pública aqui é só de nome. Nunca tivemos espaço para ir na TV que é do povo, que teríamos que discutir questões importantes relativas a isso. O que o Cesário fala não é o que o governo faz. Esse modelo de desenvolvimento em curso no Acre já é criticado há mais de 10 anos e nunca houve espaço para discutir isso no sistema público de comunicação desse Estado. Não há liberdade de expressão neste Estado, mais do que em qualquer outro deste país. Quero voltar com liberdade. Vou voltar para o próximo bloco, vou dar a palavra aqui para o Cesário, porque esse é um tema polêmico e você não pode perder a continuidade desse debate logo após o intervalo. Até já.